Boa noite, pessoal. Boa noite, Vivi. Tudo bom? Prazer tê-la aqui conosco. Uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de quarta-feira agora, né? Então sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui ao vivo comigo, o pessoal que está vendo no gravado também, não tem problema nenhum, né? Deixa aí embaixo aí o seu comentário se você viu ao vivo, viu no gravado, deixa aí um comentário pra gente para saber quem viu ao vivo, quem viu no gravado. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram e no Facebook. Eduardo, boa noite. Seja muito bem-vindo também a galera do Facebook. Mais um Pergunta pro Vagnão. Bom, Pergunta pro Vagnão é mais uma live que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo os profissionais de segurança do trabalho a conseguir os seus resultados positivos, conseguir, né, ganhar as suas perícias, atuar no mercado de perícias, ajuda ali os advogados a conhecer melhor, né, a atribuição do assistente técnico, tudo que o assistente técnico pode fazer para ajudá-los também, e venho aqui compartilhar o conhecimento, ok? Então, para aqueles que são novos, a nossa live de hoje, Pergunta para o Vagnão, é perguntas e respostas diretas, sem enrolação, ok? E tem uma alteraçãozinha aí do que a gente fazia até o final do ano passado, do Pergunta para o Vagnão. Além do dia que antes acontecia às quintas-feiras, e agora é às quartas-feiras que vai acontecer, né? Às 21 horas, nós vamos fazer também, junto com o Pergunta para o Vagnão, foi incorporada ao Pergunta para o Vagnão a mentoria online comigo, tá? Então, a gente vai fazer perguntas e respostas e vamos abrir para uma mentoria individual comigo, tá? É uma oportunidade que normalmente eu só vendo isso para as empresas, né? Ou faço com alguns dos alunos da Expert em Perícia. Então, estou abrindo a possibilidade de você conversar comigo aqui ao vivo, fazer uma mentoria comigo ao vivo, tá? Então, vamos para perguntas e respostas, depois a gente abre aí para ver se a gente faz alguma mentoria, se vai ter alguém para entrar para fazer alguma mentoria hoje aí com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é sem enrolação, vamos diretamente para a primeira. Então, só esqueci. Galera do Facebook, eu não tenho como compartilhar aqui, né, abrir a tela no Facebook para você entrar junto comigo para fazer a mentoria, tá? Então, se você quiser enviar pergunta, você que está no Facebook, pode mandar aí nos comentários a sua pergunta, tá? Mas para entrar ao vivo comigo é só no Instagram. Então, quem quiser entrar ao vivo comigo, tirar dúvidas sobre qualquer assunto, né? Vai lá para o Instagram, entra lá no Instagram, que aqui no Instagram a gente consegue abrir a tela e conversar ao vivo, tá bom? E no Instagram, aqui tem um campo aqui, ó, um balãozinho com o ponto de interrogação, tá? Então é só clicar aqui no balãozinho, colocar a sua pergunta ali. Se for muito grande, escreve direto no comentário, porque ali o número de caracteres é limitado, tá? Então se for muito grande, escreve direto no comentário, se não, coloca a sua dúvida aqui, que aí todo mundo consegue ver. Bom, vamos lá então, vamos começar. Teve uma dúvida muito interessante hoje lá no grupo do Expert em Perícia, né, de um dos alunos, sobre o item 16.3 da NR16. O item 16.3 trata o seguinte: é responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade mediante o técnico elaborado por médico do trabalho e higiene de segurança do trabalho nos termos do artigo 195 da CLT. E aí a dúvida foi a seguinte: se eu tenho um laudo técnico, se eu tenho um laudo técnico feito por um engenheiro ou por um médico, o perito pode utilizar esse laudo técnico e não realizar a perícia? Né? Então essa foi a questão. É uma questão muito interessante, porque no Código do Processo Civil existe um item também que descreve que
caso tenha um laudo técnico sobre o objeto ali que está sendo apurado, né, sobre o objeto da perícia, o juiz pode abrir mão da realização da perícia e utilizar o laudo técnico para a conclusão do caso, para o julgamento do caso. Tá? Em geral, os peritos não utilizam, tá? Não utilizam os laudos técnicos apresentados para fazer a conclusão técnica sobre o caso. Em geral, eles fazem a perícia. Tá? Por causa disso, você não vai apresentar o laudo técnico durante a perícia? Não, não tem nada a ver. Se você tem um laudo técnico em suas mãos, seja de insalubridade, seja de periculosidade, você apresenta para o perito, né, durante a perícia. Fica a cargo dele saber se ele vai utilizar aquilo ali ou se ele não vai. Às vezes o perito utiliza essa informação para dar uma baseada na análise que ele fez, né? Por exemplo, ele fez uma medição de ruído, deu 98. Pô, no laudo técnico está 86, tinha uma bomba, sabe? Nada muito ruído. Fala, pô, 98 pode ser que não esteja correta, né, a análise. Então, o perito pode utilizar aquele laudo ali para ter alguma base para fazer a sua avaliação. Mas, em geral, ele não utiliza como única fonte de informação, tá? Existe uma situação que o perito pode fazer isto, utilizar como única fonte de informação sem grandes problemas com o juiz, tá? É quando o lugar da perícia foi desativado, ou não existe mais, ou foi modificado, onde não é possível fazer a verificação para análise do caso. Nesse tipo de situação, o perito pode utilizar um laudo técnico para basear a sua conclusão, porque ele não tem como verificar o local. Ele não tem como fazer uma análise no local onde eram realizadas as atividades do reclamante. Então, nesses casos, o perito pode sim utilizar o técnico sem grandes problemas. Tá? É óbvio que Opa, deu uma travadinha aqui no Facebook. É óbvio que se o resultado da perícia for desfavorável ao reclamante, fechou no Facebook. Vamos tentar novamente. Espera aí, galera. Vou começar de novo aqui no Facebook. Então, se a perícia for desfavorável ao reclamante, é óbvio que o reclamante vai impugnar o laudo do perito, porque ele utilizou um documento, né, que foi disponibilizado pela reclamada e fez a sua conclusão com base nesse documento, e tá tudo bem. Cabe ao juiz entender se é só uma lamentação ou se o questionamento feito ali pelo reclamante tem motivo de ser, né? Se o questionamento não tiver motivo de ser, é uma lamentação e, sendo assim, a contestação que ele fizer não vai surtir efeito. Bom, para a galera que estava no Facebook, nós voltamos aqui ao vivo. Vamos ver se agora vai. Tá? Então, vai surtir efeito ou não. Tá? Mas, se você tem algum tipo de laudo sobre o objeto da perícia, sobre o que está sendo feito na perícia, apresente para o perito, né? Conversa com o advogado, se não é interessante, de protocolar isso dentro do processo, né? Colocar isso nos autos do processo, para ajudar na defesa. Aí vem uma outra pergunta em conjunto, né? Que tipo de laudo que serve para isso, né? O laudo de insalubridade, ele é igual ao LTCAT? Bom, não é igual. Um LTCAT serve para isso? Se ele for feito na forma de avaliar agentes insalubres e periculosos, sim, ele pode servir, tá? O LTCAT, em geral, o LTCAT ele é um documento que ele tem uma função voltada ali para a legislação previdenciária, tá? Para a legislação trabalhista,
em geral a gente tem um laudo técnico de insalubridade, ou laudo de periculosidade, ou insalubridade e periculosidade juntos, ok? Ah, mas não pode ser junto do LTCAT? Não tem nenhum lugar dizendo que não pode ser junto. Mas se cada um dos documentos tem uma finalidade, para que você vai fazer junto? Eu já vi muita confusão em cima de LTCAT utilizado em perícia, porque no LTCAT faz duas avaliações de ruído. Uma utilizando o fator de duplicação de dose 3, a outra utilizando o fator de duplicação de dose 5, uma para NH01, previdenciária, a outra para NR15, trabalhista. E aí o perito usa qual? Qual dá na telha dele. Então pode prejudicar. Tá? Se nós temos dois documentos com finalidades diferentes, usa cada um para a sua finalidade. Tá? Sempre melhor, evita confusão. Ok? Então, os laudos de insalubridade e periculosidade, eles devem ser feitos por, elaborados, por um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Tá? Então, quem é técnico não pode assinar. Você pode fazer e aí ter alguém que seja responsável técnico, porque a legislação determina isto. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui que mandaram nas caixinhas e tem perguntinhas aqui. Galera, se quiser mandar pergunta, manda aí. Pessoal do Facebook, deu uma travada, caiu tudo, eu liguei de novo. Se tiver pergunta, manda aí, por favor. Tinha uma pergunta que eu não consegui ver. Não sei quem foi que fez. Se tiver aí a pessoa que está perguntando, manda de novo, peço desculpas, mas travou tudo aqui o Facebook, caiu, tá bom? Coisas que fogem do nosso controle. Vamos lá. Como e quando o perito deve cobrar os honorários para o juiz? Bom, o nosso foco é o assistente técnico, não é o perito, mas está tudo certo. O perito, antes da perícia, ele apresenta a sua proposta de honorários, E aí as partes vão aceitar ou não, o juiz vai ponderar isso. Se as partes não aceitarem por qualquer tipo de motivo, que não seja um motivo válido, o juiz indefere ali, o pedido da parte que não está aceitando ali uma revisão dos honorários e segue o jogo, tá? Então, antes da perícia, assim que o perito recebe a notificação, de que ele foi incumbido de fazer uma perícia, ele dá o seu aceite ali e já coloca a sua proposta de honorários para o caso. Tá? Tem uma outra questão aqui. Acho que é Neyton, Desculpa se eu falei errado. Hoje participei de uma perícia como assistente e o perito pediu o PPRA e LTCAT da empresa. Disse a ele que a documentação estava nos autos do processo. Muito bem. Isso acontece muito, Às vezes o perito não conseguiu ainda ver os autos do processo e tal, e pede para a empresa providenciar durante a perícia o LTCAT ou o PPRA, laudo de insalubridade, enfim, ficha de EPI, ordens de serviço, PPP, qualquer tipo de documentação, E é uma obrigação do perito olhar os autos do processo. Porém, tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo a documentação que for para os autos do processo, você não precisa colocar toda a documentação lá completa. Você não precisa colocar o PPRA inteiro. Não precisa ter lá todo o PPRA de todas as funções, todos os locais de trabalho. Não. Por quê? Porque a perícia, a gente falou disso daqui até ontem, A diligência pericial, ou a perícia como um todo, ela serve para analisar uma situação específica de uma pessoa que atuava em uma função em um determinado local, ou em determinados locais, tá tudo bem? Então você vai colocar ali, o documento que interessa ao perito, ou seja, as informações da empresa, a qualificação da empresa, toda a identificação da empresa, quem elaborou a documentação, tal, tudo direitinho,
Descrição da função do reclamante, talvez um organograma das funções, descrição da função do reclamante, descrição do local de trabalho e a parte dos riscos relacionados à função do reclamante. Você não precisa colocar o documento inteiro. Aliás, é uma temeridade colocar o documento inteiro dentro do processo. Eu já participei de casos em que o perito, de má fé, tá? Eu gosto sempre de frisar, porque senão depois vem o pessoal que é perito reclamar comigo, né? São poucos, é a minoria, tá? Mas tem, assim como tem assistente técnico de má fé, né? O perito de má fé utilizou a documentação da empresa, o PPRA, como forma de caracterizar a insalubridade, uma caracterização totalmente esdrúxula. Mas ele fez isso. Por quê? Porque nas informações ali durante a perícia ele não conseguiu nenhum elemento. Então ele disse lá que o PPRA estava faltando lá algum tipo de informação e caracterizava a insalubridade por isso, sabe? Um absurdo. Então tem que tomar cuidado, tá? Em geral eu forneço durante a perícia, mas forneço de forma seletiva. Só a função do reclamante, a descrição ali da função, a descrição do local de trabalho e a parte dos agentes de risco envolvida nas atividades e ponto. Ok? É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. O Luiz. Quando o reclamante impugna o LTCAT, o perito ainda pode usar valores das avaliações ambientais para enquadramento da insalubridade? Ou melhor, sugerir para o juízo fazer as medições? Ótima pergunta, Luiz. Então, é como o Zé Roberto comentou aqui, né, Zé? O perito ele tem que fazer as medições. O único motivo que o perito não faria as medições seria se o local estivesse desativado. Esse seria o único motivo para o perito não fazer medição na perícia. Tá? Então, assim, ele pode utilizar o LTCAT? Se o local é para basear as medições? Pode. Se o local não estiver mais funcionando, estiver sido descaracterizado, ele vai utilizar ali a informação que ele tem. Não tem como fazer medição no local que não existe mais. Então ele vai usar a informação que tem. Se essa informação é fidedigna ou não, aí é outra situação. Tá? Agora, se o local está ativo, não tem por que o perito não medir. Então tem que medir. O Luiz está complementando aqui, que se refere quanto a agentes químicos e poeiras. Não tem como fazer durante a perícia. Por que não, Luiz? Qualquer agente químico tem como fazer durante a perícia e poeira também. Basta o perito se programar para isto. É função do perito isto. Então, se o perito ele aceitou o encargo para fazer uma perícia, em que ele tem que fazer uma análise de xileno, que ele tem que fazer uma análise de sílica, ele tem que se programar para fazer a perícia num tempo em que seja possível fazer essas análises. Não tem isso de que não dá para fazer durante a perícia, porque a análise demora 2 horas de coleta ali da bomba de amostragem. Ele aceitou o encargo daquela perícia. O perito, quando ele é nomeado por uma perícia, ele pode aceitar ou não o encargo de fazê-la. Se o perito aceitou o encargo de fazer a perícia, ele tem que fazer a avaliação. Ele tem que fazer a avaliação. Mas é caro. Eu já vi perícias que o perito alegou que não tinha muito cheiro no local e que era muito caro para fazer a perícia, então no entendimento dele não precisava e não caracterizava insalubridade. Como assim não tem cheiro? É assim que mede através do nariz, cheirômetro? Não existe isso. A questão do custo, ele tem que conversar com o juiz sobre isso. Falar, olha, vai ter um custo adicional que eu não previ nos meus honorários. Eu preciso ter aí uma adequação dos meus honorários, porque eu vou ter que fazer uma avaliação ali de ruído, uma avaliação de agente químico, vou ter que fazer uma avaliação de poeira. Lembrando que a análise de agentes químicos, você tem que fazer 10 amostragens. Né? Então, se o perito aceitou o encargo da perícia, é responsabilidade dele resolver a questão.
Ele não pode simplesmente chegar e falar, não dá e tal, não sei o que, vou usar a documentação da reclamada. Aí o advogado do reclamante tem, né, prato cheio para cair babando em cima do perito, e com razão, né? Com razão, ok? O Márcio aqui, obrigado Márcio, por você ter colocado de novo, cara, valeu mesmo. Aqui no Facebook, tenho 12 anos como técnico em segurança e 3 como engenheiro com algumas qualificações de higiene ocupacional, show de bola, químicos e físicos, muito legal. Porém, tenho alguns receios de trabalhar como autônomo, o que você me orienta por onde começar? Bom, Márcio, você já começou por um ótimo caminho, que é acompanhando o nosso canal, né? Aqui a gente traz dicas todas as semanas, né? Todas as semanas, não, diariamente. Eu trago dicas aqui de como atuar nesse mercado. Mas assim, você já tem um conhecimento de higiene, né? Já tem alguma bagagem como profissional de segurança, em que pese, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos do Expert em Perícia, e sempre falo para a galera que me segue. Não importa o tempo de experiência que você tenha, importa a condição de gerar resultados num caso em que você vai atuar. É isso que importa, tá? Porque o cliente não quer saber se você tem 30 anos de experiência. Ele quer saber do resultado dele positivo. Se a perícia foi favorável a ele. É isso que ele quer saber. Se a perícia não foi favorável a ele, se a perícia não tem um resultado favorável, não importa se você tem 20, 30, 50 anos. Isso não quer dizer nada. Tá? Então, o que importa é você estar capacitado para conseguir gerar um resultado positivo e atrair os clientes, fidelizar os clientes, saber como buscá-los para que você forme a sua carteira. É fácil? Não, não é. Daqui a pouco eu vou falar uma pergunta que me fizeram numa caixinha que tem a ver com esse tema, tá? Mas a maior dica que eu posso te dar é o seguinte: esse mês, tá? E aí eu já adianto para todo mundo, né? No final do mês, no final de janeiro agora, a gente vai fazer mais um workshop Perícia Sem Segredo, tá? No workshop eu falo muito sobre o mercado, eu falo muito como você consegue ali gerar os resultados positivos nos seus casos, como você consegue ali ingressar nesse mercado, tá? Então, uma dica que eu te dou, fica ligado, se inscreve no workshop, em breve vai ter aí os links de inscrição, tá? Se inscreve no workshop, é o ponto de partida para você iniciar para atuar como autônomo, né, ou profissional liberal no mercado de perícias, tá? Então, esse workshop ele é totalmente online, totalmente gratuito, a gente vai ter uma programação toda especial esse mês em função do workshop, várias lives, então vai ter o próprio evento, que é um evento feito numa plataforma específica para isso, fora aqui do Instagram e Facebook, por isso que tem que se inscrever, mas vai ser um evento muito legal ali, para ter que vai trazer grandes informações para você. E para tirar um talento, eu tenho alunos, e falei na hora que eu ia falar, e quando eu estava no Facebook, meu amigo, não volta não. Vamos ver se volta. Acho que não vai voltar não. Bom, o Zé Roberto não voltou. Facebook é terrível. Quando trava no Facebook, não volta de jeito nenhum. Bom, ainda bem que eu consegui passar para ele a mensagem que precisava, porque ele, responder a pergunta dele, né? Bom, o Zé Roberto está comentando aqui, para avaliar química e poeira você precisa levar as amostras para um laboratório que dá os resultados. Exatamente, Zé. É uma análise de química e poeira, é uma análise complexa, né? Faz a coleta na hora da perícia, depois essas amostras vão para o laboratório e aí o perito tem o resultado do laboratório. Então é bastante custoso, mas é aquilo, né? Se o perito aceitou o encargo para fazer a perícia, ele tem que arcar com esse encargo. Vamos lá. Quais os maiores desafios que você enfrentou como empreendedor?
Cara, essa pergunta é muito doida. Porque assim, cada um tem uma característica pessoal específica, né? Então, desafios como empreendedor, cara, dá pra gente ficar falando nisso daqui até sei lá quando, né? Porque o desafio para você atuar como empreendedor é diário, né? Fechei aqui o Facebook porque não tá rolando. Mas depende muito das características pessoais de cada um, tá? Empreender não é fácil, empreender não é simples. Mas assim, um dos maiores desafios que eu, Wagner, particularmente enfrentei foi da disciplina de empreender. Você precisa ter disciplina para empreender, porque tudo depende de você. Não dá para esperar o outro fazer. Não existe aquilo, não, isso daí eu não estou a fim de fazer hoje. Por quê? Porque é você, né? Então, assim, ter a disciplina certa para empreender, entender que a sensatez é uma das principais virtudes de um empreendedor de sucesso. E o que eu quero dizer com insensatez? É você não deixar para depois, é fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Mas isso eu não gosto de fazer, não importa. Mas isso eu não sei. Ou você estuda, ou você delega para alguém. E esse é um outro grande desafio quando a gente vai empreender. Muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho. Às vezes por conta de custos, né? A gente quer resolver tudo sozinho. E aí acaba resolvendo de uma forma que não é interessante. Então, é saber, né, até onde vai o seu conhecimento, até onde vai a sua competência e a hora de você delegar a outras pessoas. Então, acho que um dos maiores desafios são esses. Você entender que você precisa fazer o que tem que ser feito, não é o que você quer, quando você quer, não existe mais isto, né? Não existe sábado, não existe domingo, não existe noite, tarde, manhã. Se precisar ser feito, você tem que fazer, ponto, acabou, tá? Entender qual que é a sua dificuldade para você trabalhar em cima dela, né? E se planejar, tá? O planejamento eu vejo que é uma das maiores, não diria desafios também, porque a gente normalmente não aprende a fazer isso de uma forma tão natural, mas é uma um dos principais gaps de quem empreende. Se planejar da forma adequada, estudar com calma, né? Então, para que você possa dar os passos adequados para que o seu negócio realmente tenha sucesso, que o seu negócio prospere. E outra, não escute quem não tem resultados, tá? Você vai ter muita gente falando, não vai dar certo, puxa vida, caramba, isso daí não, poxa, que pena, você saiu do emprego, se este for o caso, né? Puxa, mas era melhor, tá tão bem, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Você tem que focar naquilo que você consegue resolver. E escutar esse tipo de coisa não vai ajudar nada, tá? Um outro desafio muito grande é a insegurança. Lidar com a insegurança. Por exemplo, no meu caso, eu sempre trabalhei como um funcionário CLT. Trabalhava há 8 anos na mesma empresa, tinha um ótimo salário, tinha um cargo ali dentro da empresa de destaque ali, eu era coordenador ali das perícias no Brasil inteiro, lidava com a alta direção da empresa, então estava bem dentro da empresa, né? E quando você atua, né, como um funcionário CLT, você sabe que todo mês vai ser, você sabe, no meu caso era 15,30 que a gente recebia, né? Dia 15 cai tanto, dia 30 cai tanto, você já planeja, gasta por conta e não sei o que e tal. Quando você está empreendendo, sempre tem uma insegurança com relação a isso. Então você tem que aprender a lidar com essa insegurança. Por que é importante isso? Para você entender que você não pode congelar,
que você não pode dar um passo maior que a perna também e que você está à frente de um negócio e tratar o seu negócio como um negócio de fato, mesmo que seja só você, né? Separar contas pessoais de contas do negócio, então entender como uma empresa mesmo, se ver como uma empresa. Isso daí não é simples de se fazer, isso daí precisa treinar, precisa de muito determinação, resiliência e é muito difícil. Empreenderia novamente? Cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tinha empreendido desde o começo, né? Mas tudo tem o seu momento para acontecer na vida, tá? Então, planejar bem, tá? Delegar aquilo que você não sabe fazer para quem sabe. Determinação, consciência, preparação mental para que você realmente esteja no certo. Procrastinação é uma palavra que passa longe do empreendedorismo. Então, se você gosta de zona de conforto, gosta de procrastinar, não vai para o empreendedorismo. Ele vai acabar contigo. Se você se incomoda com a zona de conforto, se você não é uma pessoa que procrastina, que você é uma pessoa que faz aquilo que precisa ser feito, o empreendedorismo pode ser um bom caminho para você. Ok? Mas como eu falei, a gente fica falando isso daqui até 2050, né? O Riso está perguntando aqui: sou perito e trabalho na área trabalhista em São Paulo. Uma das varas que atuo não encaminha as guias de pagamento dos meus honorários, mesmo as partes tendo depositado. Tenho caso com mais de uma guia, deve ser, ou mais de um honorário. Bom, Riso, assim, né? O meu foco aqui é assistência pericial, assistente técnico, tá? Mas vou tentar dar uma luz aí para você. Você pode fazer uma petição para o juiz, né? Peticionar para o juiz que libere ali os seus honorários naquele processo. Uma peticionar direto para o juiz, tá? Para que o juiz libere os seus honorários, ou tentar despachar direto com o juiz, ou seja, ir lá bater na porta lá da vara de você que está com esse tipo de problema, falar: olha, eu gostaria de fazer isso, como que ele pode me atender? E aí vai ter o momento lá do cafezinho do juiz, ou quando ele está chegando, que ainda não começaram as audiências e tal, você vai conseguir bater um papo com ele. E aí é chegar para ele e falar: olha, doutor, está acontecendo isso assim, 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 como que a gente pode resolver isso? Qual a melhor forma da gente resolver isso? E aí ele vai tentar te ajudar, tá? Esse é um dos motivos que faz eu gostar muito da assistência técnica. Várias petições já foram feitas. Nesse caso, Riso, acho mais fácil você despachar diretamente com o juiz, tentar conversar diretamente com o juiz. Se com o responsável lá da Secretaria da Vara não está dando resultado, tentar despachar direto com o juiz. Exatamente. Tá? E como eu estava comentando, é por isso que, assim, esse é um dos motivos que eu gosto da assistência pericial, né? O assistente técnico, você trata direto com quem te contrata. E você negocia formas de pagamento, tudo isso. Então, faz um contrato de trabalho. Se a pessoa não te pagar, ela já sabe o que vai acontecer. Você pode protestar um boleto, você pode fazer uma série de coisas, né? Mas é mais fácil a tratativa de quando você depende de pessoas que às vezes não estão, assim, não se importam tanto com o caso de uma pessoa exclusiva, porque, né, isso acontece com assistente técnico também? Acontece, assistente técnico pode tomar um calote? Pode, né? Mas eu nunca tive problema com isso, não vejo meus alunos tendo problemas com isso, porque você combina diretamente com a pessoa a forma de pagamento, né? Então, como a Thaisinha está comentando aqui, você não depende da justiça, você combina a forma de pagamento. Você chega, quanto que ficou esse trabalho? Ficou R$2.000, legal. Consigo fazer isso para você em 2 vezes. 2 vezes vai ficar apertado. E aí, né, como fica meio? 3 vezes para mim fica bom, legal, faço 3 vezes, você emite lá 3 boletos já e tal. Simplifica, né?
essa questão. Você acerta de uma maneira muito mais direta, né? Que nem mesmo casos grandes, com honorários grandes, né? Você consegue, atendendo a necessidade do cliente, a chance de você ter uma dificuldade para receber é muito menor. Então, na assistência técnica, isso daí é mais fácil de resolver do que na perícia, do que no perito, né? Para quem é perito. Mesmo porque se a empresa não te pagou, qualquer coisa disso, você emitiu o boleto, você protesta os boletos, né? Se for faturado para a empresa, você pega e aciona a empresa na justiça e vai receber isso na justiça. Agora, você vai processar a Justiça do Trabalho? Não tem muito sentido, né? Então, para assistência fica mais fácil. O Riso está comentando aqui que também faz osteoporótese e nunca tive problemas, realmente é melhor. É isso, né, Riso? É mais fácil de resolver do que para a perícia, tá? Bom, vou abrir agora aqui para a mentoria, tá? Então, quem quiser entrar comigo aqui ao vivo para esclarecer alguma dúvida, para tirar, esclarecer qualquer tipo de coisa, entender melhor um laudo, enfim, qualquer tipo de conhecimento que queira que eu tente agregar alguma coisa aí, né, que eu possa te ajudar, entra aqui comigo e tira a sua dúvida. Qual a vantagem de eu entrar aí com você ao vivo, Wagner, colocar minha cara aí junto com a tua? É que você consegue me passar mais detalhes, as informações de uma forma mais detalhada. Tendo as informações de uma forma mais detalhada, eu consigo dar uma resposta mais detalhada, mais efetiva, de melhor qualidade, tá? Então, estou aqui à disposição. Quem quiser é só colocar aqui, eu quero, ou estou aqui, põe aí, estou aqui. A galera do Telegram já sabe qual que é a senha, a galera do Expert em Perícia também. Pessoal do Expert em Perícia que quiser participar, é só colocar aí a nossa senha. E a galera que está aqui na live, que quiser entrar ao vivo comigo, é só colocar "tô aqui", que eu chamo você para entrar comigo para participar e fazer essa mentoria, tá? Essa mentoria eu não faço ela normalmente, faço ela somente para empresas que me contratam e não é um valor nada, assim, não é um valor baixo. Então é uma ótima oportunidade de você agregar conhecimento, tá? De graça. Fica a dica, né? Mas vamos seguir aqui. Então, se alguém tiver afim, manda aí para entrar aqui e a gente trocar ideia. Lembrando, só um lembrete. O Impugnação Online que a gente fazia na quarta-feira, a gente incorporou ele no Pergunta para o Vagnão. Então, agora os prazos foram suspensos, né? Mas quando voltar a acontecer os prazos, que as impugnações voltarem a acontecer, vai ser através deste canal, né? Que nós vamos fazer a impugnação online também, junto com Pergunta para o Vagnão. Vai fazer parte desta mentoria. Então você vai entrar aqui comigo e eu vou te ajudar a impugnar um laudo. Estou com dúvida de como escrevo um parecer. Essa mentoria é para isso, né? Eu tenho uma situação dentro da minha empresa que eu não sei se eu caracteriza a insalubridade, a periculosidade, ou se pode ser caracterizado ou não. Entra aqui comigo que eu te ajudo, tá? Estou com uma dificuldade na minha empresa com captação do cliente, com precificação. Entra aqui que eu te ajudo. Essa mentoria é para isso, é para eu poder te ajudar, tá bom? Aí depende de quê? De vocês quererem, de vocês estarem dispostos a colocar os seus rostinhos lindos aqui, junto com essa minha cara feia, velha, acabada, para a gente trocar ideia. Agentes envolvidos na atividade de motorista de ônibus. Agentes envolvidos na atividade de motorista de ônibus, característica de motorista de ônibus. Bom, é difícil responder assim sem tantos detalhes, né? E é por isso que eu falo sempre que é importante entrar aqui comigo, tá? Para dar detalhes sobre o caso. Uma pergunta seca assim, fica difícil de responder de forma aprofundada, com qualidade. Por exemplo, uma coisa que faria fundamental diferença na análise de um caso como esse é o tipo de piso em que esse ônibus roda. É estrada, onde não tem buraco, é um piso legal e tal. Ou não, é um local esburacado,
né, passa por ruas de paralelepípedo, local sem pavimentação, isso faz total diferença. Tá? Então, assim, a grosso modo, a gente pode ter o ruído do motor do ônibus, porque existem ônibus que o motor é na frente ainda, né? Aqueles ônibus mais antigos, o motor é na frente, então você pode ter ruído, você pode ter vibração de corpo inteiro, você pode ter vibração de mãos e braços. Eu trabalhei dentro de uma usina um período e era um lugar muito grande e precisava se deslocar de ônibus dentro dessa usina. E a pavimentação em vários locais lá não era boa ou era paralelepípedo. E aí, além da vibração de corpo inteiro, tinha muita vibração de mãos e braços, porque o piso era muito irregular. Então, a condição do piso é fundamental para você entender se esse tipo de atividade vai gerar um adicional de insalubridade ou não, ok? Então, pode ser que gere, e os agentes que podem estar envolvidos seria, a grosso modo, sim, né, olhando de uma forma muito superficial, ruído, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, talvez calor, né, nesse caso em que o motor fica na frente do ônibus, calor pode ser que tenha, então tem que analisar de uma forma mais aprofundada a situação. O que são explosivos iniciadores, aqueles que estão descritos lá no item 3 do anexo 1 da NR16? Uma pergunta bastante específica, né? Uma questão muito definida, né? A pergunta é referente ao à linha B do quadro do item 3 do anexo 1 da NR16, que fala dos locais, da área de risco, né? Nos locais de armazenamento de explosivo iniciadores. Tá? Bom, explosivos iniciadores, eles também são chamados de explosivos primários, tá? E são explosivos extremamente sensíveis e eles são utilizados para acionar outros explosivos. Ele pode ser utilizado em detonadores ou em espoletas. Então, eles são explosivos muito sensíveis, mas mais fracos, que acionam explosivos com maior poder ali. De altos explosivos, né, para acionar explosivos que têm maior poder de destruição, tá? E alguns exemplos de explosivos iniciadores: azida de chumbo, tetrazeno, estifinato de chumbo, tá? Uma pergunta bastante específica, espero que tenha ajudado aí no que são explosivos iniciadores. Agora, onde eu encontro a informação se uma substância XYZ é um explosivo iniciador? Onde vocês acham que vai estar essa informação? Coloca aí para mim, se alguém sabe. Por favor. Aonde que vai estar essa informação? Se ele é um explosivo iniciador ou não? Digam para mim, por favor. Bom, essa informação vai estar na FISPIC, né? Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Na FISPIC está descrito que aquela substância XYZ, ela é uma substância explosiva, um explosivo iniciador, tá? Na FISPIC, logo ali nos primeiros itens da FISPIC, vai estar toda a descrição da substância. Então, na FISPIC você consegue esta informação, tá? E a função do iniciador é acionar um explosivo de maior poder de destruição. Quando que vai ser a próxima turma do curso? Nossa, essa pergunta eu recebo quase que diariamente. Bom, no final deste mês nós teremos o workshop Expert Perícia, tá? E depois do workshop nós iremos abrir as inscrições para a próxima turma do curso. Desculpa, falei errado.
No final deste mês, nós teremos o workshop Perícia Sem Segredo. E, após o workshop, nós teremos as inscrições, né? Abriremos as inscrições para a próxima turma do Expert em Perícias. Tá? Então, deve ser ali no comecinho de fevereiro. Tá? Mas fica tranquilo que depois a gente vai trazer mais informações sobre isso. Sugestão que eu dou, recomendação forte, se inscreve no workshop Perícia Sem Segredo, tá? Uma série de aulas em que eu trago muita informação de qualidade. A gente vai ter ali uma série de lives de preparação para o workshop. Então fiquem ligados na programação que a gente vai soltando aí, porque na programação vai estar tudo descrito, como que vai acontecer as lives de aquecimento, como é que vai ser o workshop Perícia Sem Segredo, os dias, tudo direitinho, tá bom? Fique ligado na programação. Qual a diferença do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade? Para alguns essa pergunta pode ser óbvia, tá? Mas como a gente está aqui para responder a todos, né? E o óbvio precisa ser dito, né? Não tem problema nenhum, tá? É isso que eu sempre gosto de reforçar. Não existe pergunta tola, não existe pergunta básica, não existe nada disso. Existe a dúvida de alguém. E se tem dúvida, pergunta. É isso. É dessa forma que a gente melhora as coisas, através das dúvidas que vão surgindo aí, para que a gente consiga expandir nosso conhecimento, aumentar e melhorar nossa capacitação. Bom, vamos lá. Adicional de insalubridade. Uma compensação financeira, tá? Por atividades que exponham a saúde do trabalhador a um risco determinado. Adicional de periculosidade. Uma compensação financeira para as atividades que exponham a vida do trabalhador a um risco determinado. Tá? Então, os agentes, né, que caracterizam as atividades como insalubre, eles estão descritos na NR15, tá? E as atividades insalubres, elas estão previstas na CLT, através do artigo 189, e elas podem ser divididas em 3 graus diferentes: grau mínimo, grau médio e grau máximo, tá? Então, existe uma majoração ali de graus para que seja caracterizada ali a insalubridade ou não, desde que a exposição ou a atividade ou o agente esteja descrito na NR15. Se não está na NR15, esquece, não existe insalubridade, tá? A mesma coisa a periculosidade. Ela tem a ver com os agentes que estão descritos na NR16, tá? Se não está na NR16, não existe periculosidade. Ela tem a sua previsão legal lá também no artigo 193 da CLT. E não é porque uma atividade é perigosa, tá? Não é porque uma atividade é perigosa que é devido ao adicional de periculosidade. Por exemplo, né? Trabalhos em altura, atividade extremamente perigosa. Trabalhos em espaços confinados, também extremamente perigosa. E não gera uma percepção ao adicional de periculosidade porque não está prevista na NR16. Diferentemente da insalubridade, a periculosidade ela só tem 1 grau, que é 30%, né? A periculosidade, na verdade, a periculosidade não existe grau, né? A periculosidade, o adicional de periculosidade dá direito ao trabalhador receber um acréscimo de 30% do seu salário base. Da insalubridade é 10, 20 ou 40% de um salário mínimo, tá? De acordo com o grau de risco que está associado à sua, o grau de insalubridade que está associado ali à sua atividade, tá? Tem mais uma perguntinha aqui. Quanto ao frio enfrentado pelo motorista de caminhão no Chile, tem como caracterizar a insalubridade? Olha, uma ótima pergunta, Wilson. Bom, pela legislação brasileira, pode ser que haja a caracterização. Eu já explico, pode ser, tá? Pela legislação chilena, eu acredito que não, tá?
Então, precisa entender qual a legislação que vai ser abordada. Tá? Pelo que eu entendi, é um motorista de caminhão numa empresa registrada aqui no Brasil que transporta cargas para o Chile. Acho que é isso. Tá? Só para concluir, né? É por isso que é importante, que eu sempre falo que é importante, né? Que vocês entrem comigo aqui ao vivo para as perguntas, né? Para a gente tirar as dúvidas. Fica muito mais fácil de entender a situação e eu consigo dar uma resposta melhor. Né? Então, pelo que eu entendi é isso. Vamos lá. O anexo 9.15, que fala sobre o frio, fala que dá direito ao adicionamento de insalubridade por frio, né? As atividades realizadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais semelhantes a essas, sem a proteção adequada, tá? Sem a proteção adequada. Então, o que seria uma condição semelhante à câmara frigorífica? Melhor entendimento técnico que eu tenho sobre isso seria o seguinte: um local onde a pessoa pode permanecer dentro deste local, tá? Onde ele tenha baixas temperaturas e um frio produzido por um equipamento mecânico, assim como é numa câmara frigorífica, ok? Então, frio natural, no entendimento técnico, não geraria o adicional de insalubridade. Porém, no entanto, contudo, eu posso entender que a condição similar a uma câmara frigorífica é simplesmente uma baixa temperatura. E aí o cara está lá, 0 graus, né? -2, -5. A temperatura é semelhante a uma câmara frigorífica. Aí entra uma outra situação. Ele tem proteção adequada? Tá? Então, tecnicamente, eu te diria que não. Tá? Interpretações da legislação, que a legislação nos possibilita, pode haver a possibilidade da caracterização pela temperatura ser uma temperatura extremamente baixa, tá? Mas não acredito ser viável esse tipo de caracterização. Tá bom, pessoal? Vamos ver. Eles ficam trancados no período de neve 2 a 3 meses. Mas trancados dentro do caminhão 3 meses? Né? Não deu para entender direito isso, né? Se eles ficam 3 meses dentro do caminhão, e eles devem estar com uma proteção adequada para isso, né? Ninguém consegue ficar tanto tempo num local com baixas temperaturas sem roupas de proteção. Então, é muito difícil haver esse tipo de caracterização. Opa! Então, na estrada, eu acho que é pouco provável esse tipo de caracterização, Wilson. Mesmo porque o caminhão ele tem aquecedor também, né? O caminhão detém de aquecedor também. Então, o local onde ele fica a menos 0 graus, né? Ou o local onde ele fica tem climatização. É isso. Então tem que entender isso, né? Mas acho pouco provável caracterizar, tá? Bom, é isso aí, galera. Se não temos mais nenhuma pergunta, não temos nenhuma mentoria hoje, tá tudo bem. Vou ficando por aqui. Lembrando que se surgir alguma dúvida, alguma coisa, puxa vida, eu poderia ter conversado isso com o Wagner e tal, não sei o quê. E você quiser garantir, né, que na semana que vem a gente bata esse papo, lá na minha bio tem um formuláriozinho para você me enviar lá o formulário, tá? E aí eu já sei quem já te chamo aqui, você vai ter prioridade na live de participar junto comigo da gente fazer a mentoria. Lembrando que para quem envia o formulário antes, eu faço essa mentoria já desde o início. Então a gente pode ter uma mentoria aí de cerca de 1 hora acontecendo. Para aqueles que não
não têm ideia, são novos aqui, uma mentoria aí de no mínimo 1 hora para as empresas que eu atuo, eu cobro em geral de 3 a 5 mil reais. Então, você pode estar economizando uma bela de uma grana e tendo ali as suas, suas dúvidas, né, sendo sanadas, ok? O Sérgio está comentando aqui, uma fábrica onde um funcionário opera uma máquina em que o painel não tem proteção, não tem nenhum tipo de anteparo, pode pedir periculosidade por eletricidade. Cara, ele opera o painel, que o painel não tem proteção. Deixa eu abrir a norma aqui, Sérgio, só um minuto, por favor. Está no finalzinho. Vou dar uma olhada rápida aqui. Pode ser que haja caracterização, sim, Sérgio. Tá? A linha C, item 1 do anexo 4 da NR16 fala o seguinte: tem direito adicional de periculosidade os trabalhadores que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão, ou seja, abaixo de 1000 volts, no sistema elétrico de consumo, no caso de descumprimento do item 10.2.8 da NR10. O item 10.2.8 da NR10 trata do sistema de proteção, ok? Então, teria que analisar o local, né? Teria que analisar a máquina, ver qual o envolvimento, tá? Mas, é como eu falo, se vocês entram comigo ao vivo, vocês conseguem me dar mais informações e eu consigo dar um resultado melhor para vocês, né? A grosso modo, pode ser que haja caracterização da periculosidade, sim, tá? Deixa eu ver só uma aqui, é CEP. Pessoal, não tenham vergonha. Não tenho vergonha. Vergonha é ficar com dúvida. Só estou dando mais uma olhada aqui, Sérgio, só numa outra coisa aqui. Tem alguma coisa no quadro no quadro 1 do anexo 4 que eu acho que também dá para fazer a caracterização, Sérgio. Precisa dar uma olhada com um pouco mais de calma. Precisa dar uma olhada com um pouco mais de calma, mas também tem algum tipo de possibilidade de caracterização pelo quadro, tá? E mais lá pela a linha C do item 1 pode ver a caracterização. E só queria fazer um comentário sobre a questão do empreendedorismo, de você fazer o que tem que ser feito, né, da sensatez. Você tem que entender que aquilo é teu negócio. E aí fica a dica pra galera, né? A gente, assim, se torna, ao longo do tempo, é normal que a gente se torne especialista a dar desculpas, arrumar desculpas para nós mesmos, né? Poxa, eu não tenho tempo, eu tô sem grana, eu não tenho isso, eu não consigo aquilo. Desde que não seja uma prioridade pra gente. Se for prioridade, a gente dá um jeito, né? Para quem acompanha aqui o canal, no dia 24 de dezembro, às 9 horas da noite, eu estava aqui, fazendo uma live. Pergunta para o Vagnão. Foi a quinta-feira, dia 24 de dezembro. Por quê? Porque
eu programei isso. Para mim é prioridade. Eu gosto muito de futebol. Eu sou torcedor do Santos, moro aqui em Santos, né? Hoje tá tendo jogo aqui, semifinal de Libertadores e não sei o que e tal. Eu vi lá um pouco e depois vim para cá para preparar as coisas para fazer a live. Tá lá. Né? Depende daquilo que a gente estabelece para nossa vida como prioridade. Né? E é isso que faz a diferença. Tá? A questão de tempo, dinheiro, isso tudo a gente consegue resolver. Isso tudo a gente consegue resolver. O que a gente não consegue resolver é fazer algo que não é prioridade para a gente. Isso é muito difícil. Então, entendam o que é prioridades. E aí tracem as prioridades de vocês. É como, por exemplo, a nossa live aqui. Né? Toda terça-feira, às 21 horas, eu estou aqui dando uma aula prática de 1 hora. Ontem foi 1h15, semana passada 1h25. Né? Se é uma prioridade para você ampliar o teu conhecimento, você vai se planejar para estar aqui comigo acompanhando. Quarta-feira, pergunta para o Vagnão, né? São várias mini-aulas, porque são questões, né, que são trazidas pelo pessoal que acompanha, né, o projeto, mas muitas vezes tem vergonha de entrar aqui ao vivo. Né? E se é sua prioridade aumentar os seus conhecimentos na área, se programa. Investe seu tempo no seu conhecimento. Né? Para quê? Para estar aqui acompanhando. Não precisa ser o Wagner, pode ser o outro. Não tem problema. Mas se planejar, se for prioridade para você, se programe para isso. E deixa de lado essas questões de vergonha. De, não, eu perguntar, não, fico, não. Né? Cara, não é isso que leva a gente para um lugar, um degrau acima. O que leva a gente para um degrau acima é fazer aquilo que precisa ser feito. É isso que leva a gente a um degrau acima. Quando a gente está disposto a isto, a gente chega muito longe. Quando a gente estabelece como prioridade arrumar desculpa para as questões que nos tiram da zona de conforto, a gente vai ficar na zona de conforto. E se para você ficar na zona de conforto está tudo bem, para mim também está tudo bem. Né? Agora, se você quer chegar num outro lugar que a zona de conforto não vai te levar, traça as prioridades para a sua vida. Faça uma reflexão. Né? Traça planejamento e coloca as prioridades como prioridades mesmo, não falsas prioridades. Né? Para mim é uma prioridade estar aqui terças às 21 horas, quartas às 21 horas, quinta-feira às 16 horas. E eu cumpro a minha prioridade. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Tá bom? Então, galera, se não temos mais nenhuma pergunta, 1h03 já batendo papo aqui. Vou encerrando o Pergunta pro Vagnão de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no coração. Amanhã tem podcast. Vai ser eu junto com a Thaís, a gente ainda não está definindo aqui algumas coisas de como vai rolar, tá? Podcast amanhã às 16 horas, tá, pessoal? Amanhã à tarde o podcast. Então amanhã o podcast Expert em Perícia, 16 horas, eu e Thaisinha batendo papo aqui, ao vivo, sobre algum assunto específico. E semana que vem, terça-feira às 21, quarta-feira às 21, quinta-feira às 16 de novo. Tô aqui sempre. É só vir junto comigo. Tá bom? Beijo no coração, galera. E vamos juntos. Convido você a vir junto comigo. Temos vários experts aqui, né, da galera do Expert em Perícia, que nós estamos indo já a lugares muito longe. Valeu, galera. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de noite e vamos que vamos.